O estudo dos buracos negros e sua possível relação com o multiverso abre portas para questões profundas sobre a origem e a estrutura do cosmos. Como essas entidades, com gravidade extrema, podem gerar novos universos e interagir com o tecido do espaço-tempo? Será que a formação de buracos negros pode explicar fenômenos cósmicos, como a matéria escura ou a criação de buracos negros supermassivos? Vamos explorar como a formação de buracos negros e a teoria do multiverso estão interligadas e quais as implicações dessa interação para nossa compreensão do universo e além dele. A conexão entre buracos negros e o multiverso. Buracos negros são regiões do espaço-tempo com gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Eles se formam quando grandes massas colapsam sob sua própria gravidade, criando um ponto de densidade infinita conhecido como singularidade, cercado por uma fronteira chamada horizonte de eventos. Além de sua presença em galáxias, os buracos negros também têm implicações significativas para a compreensão do multiverso, a ideia de que nosso universo é apenas um entre muitos. A teoria da inflação cósmica sugere que, nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo passou por uma expansão extremamente rápida. Durante esse período, pequenas flutuações no campo de energia primordial poderiam ter levado à formação de bolhas de vácuo que, ao se expandirem, poderiam eventualmente formar buracos negros. Esses buracos negros poderiam servir como portais para universos bebês, criando novas regiões do espaço-tempo conectadas ao nosso por meio de buracos de minhoca. Essa conexão entre buracos negros e o multiverso tem implicações profundas para a cosmologia. Por exemplo, se buracos negros primordiais formados durante a inflação cósmica existirem, eles poderiam representar uma forma de matéria escura, influenciando a formação de estruturas no universo. Além disso, a possibilidade de que buracos negros possam gerar novos universos levanta questões sobre a natureza do espaço-tempo e a origem do cosmos. Essas ideias estão sendo exploradas em pesquisas que buscam entender melhor a relação entre buracos negros e o multiverso, a formação de bolhas de vácuo e o surgimento de buracos negros. À medida que exploramos a formação de bolhas de vácuo durante a inflação cósmica, é importante compreender como essas estruturas podem evoluir para se tornar buracos negros, influenciando a formação de novas regiões do espaço-tempo. Durante a inflação cósmica, o universo passou por uma expansão extremamente rápida, levando a flutuações quânticas que resultaram na formação de bolhas de vácuo. Essas bolhas representam regiões onde o campo de energia primordial atingiu um estado mais estável, conhecido como verdadeiro vácuo. À medida que essas bolhas se expandem, elas podem interagir com o ambiente ao seu redor, dissipando energia e alterando a dinâmica do universo primordial. Após a inflação, as bolhas de vácuo podem sofrer transformações significativas. Se uma bolha atingir uma massa crítica específica, ela pode colapsar sob sua própria gravidade, formando um buraco negro. Esse processo implica que a bolha, ao atingir essa massa crítica, não consegue mais sustentar sua estrutura e entra em colapso, resultando em uma singularidade cercada por um horizonte de eventos. Esse mecanismo de formação de buracos negros a partir de bolhas de vácuo tem implicações profundas para a cosmologia, pois sugere que buracos negros podem ter origens além da simples morte de estrelas massivas. Além disso, a formação de buracos negros a partir de bolhas de vácuo pode influenciar a estrutura do universo de maneiras inesperadas. Por exemplo, se essas bolhas de vácuo se formarem em regiões específicas do espaço-tempo, elas podem gerar flutuações gravitacionais que afetam a distribuição de matéria e energia no universo. Essas flutuações podem, por sua vez, influenciar a formação de galáxias e outras estruturas cósmicas, destacando a interconexão entre os processos de formação de buracos negros e a evolução do universo como um todo, massas de buracos negros e o destino das bolhas. Enquanto exploramos a formação de bolhas de vácuo e sua transformação em buracos negros, é fundamental compreender como a massa desses buracos negros influencia seu destino e as possíveis conexões com a criação de novos universos. A massa de um buraco negro desempenha um papel crucial em determinar seu destino final. Se a massa do buraco negro exceder um valor crítico, conhecido como massa supercrítica, o interior do buraco negro pode passar por uma expansão contínua, levando à formação de um universo bebê. Esse universo bebê seria uma nova região do espaço-tempo, conectada ao nosso universo original por meio de um buraco de minhoca, uma espécie de túnel gravitacional que liga diferentes regiões do espaço-tempo. Essa teoria sugere que buracos negros podem servir como portais para a criação de novos universos, ampliando a ideia de um multiverso interconectado.
Por outro lado, se a massa do buraco negro for inferior à massa crítica, o buraco negro colapsa em uma singularidade, um ponto de densidade infinita onde as leis da física conhecidas deixam de ser aplicáveis. Esse colapso resulta na destruição do espaço-tempo dentro do buraco negro, sem a formação de um novo universo. Portanto, a massa do buraco negro determina se ele atuará como um ponto de transição para a criação de um novo universo ou como um ponto final de colapso gravitacional. Essas ideias têm implicações significativas para a cosmologia e a física teórica. Elas sugerem que os buracos negros não são apenas objetos que consomem matéria, mas também podem ser fontes de criação de novos universos, ampliando a compreensão sobre a origem e a estrutura do cosmos. Além disso, a possibilidade de que buracos negros possam servir como portais para outros universos oferece uma perspectiva fascinante sobre a natureza do espaço-tempo e a interconexão entre diferentes regiões do multiverso, paredes de domínio e sua relação com buracos negros. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a formação de buracos negros e sua relação com o multiverso, é essencial explorar o papel das paredes de domínio na criação desses fenômenos cósmicos e suas interações gravitacionais com a matéria. Durante a inflação cósmica, o universo experimentou uma expansão extremamente rápida, levando à formação de estruturas chamadas paredes de domínio. Essas paredes são defeitos topológicos que surgem em campos de energia durante transições de fase no universo primordial. Quando essas paredes de domínio se movem através do espaço-tempo, elas podem acumular energia suficiente para colapsar sob sua própria gravidade, formando buracos negros. Esse processo sugere que as paredes de domínio podem ser fontes potenciais de buracos negros primordiais, que são buracos negros formados no início do universo, antes da formação de estrelas e galáxias. Além disso, as paredes de domínio interagem gravitacionalmente com a matéria ao seu redor, influenciando a distribuição de energia e a formação de estruturas no universo primordial. Essas interações podem gerar flutuações gravitacionais que afetam a densidade de matéria e energia, potencialmente contribuindo para a formação de galáxias e outras estruturas cósmicas. A presença dessas paredes de domínio e suas interações gravitacionais podem, portanto, ter implicações significativas para a evolução do universo, afetando a distribuição de matéria e a formação de grandes estruturas. Essas descobertas ampliam nossa compreensão sobre a origem e evolução do universo, sugerindo que as paredes de domínio desempenham um papel crucial na formação de buracos negros primordiais e na dinâmica gravitacional do cosmos. A investigação contínua dessas estruturas e suas interações oferece insights valiosos sobre os processos fundamentais que moldaram o universo desde seus primeiros momentos. Implicações astrofísicas e cosmológicas. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a formação de buracos negros e suas implicações cósmicas, é essencial explorar como esses fenômenos influenciam a astrofísica e a formação de estruturas no universo, além de seu papel potencial como matéria escura ou sementes para buracos negros supermassivos. Os buracos negros desempenham um papel fundamental na formação e evolução das galáxias. Sua intensa gravidade pode afetar a distribuição de matéria ao seu redor, influenciando a formação de estrelas e a dinâmica galáctica. Além disso, os buracos negros supermassivos presentes nos centros das galáxias podem emitir jatos relativísticos que afetam o meio intergaláctico, contribuindo para a evolução das estruturas cósmicas. Por exemplo, um estudo recente identificou um buraco negro supermassivo chamado Porfirion, que emite jatos de partículas a distâncias impressionantes, impactando a rede cósmica desde as primeiras etapas do universo. Além disso, os buracos negros podem servir como matéria escura ou como sementes para buracos negros supermassivos. Buracos negros primordiais, formados nas condições extremas do início do universo, poderiam constituir uma parte significativa da matéria escura, influenciando a formação de estruturas em larga escala. Estudos sugerem que esses buracos negros primordiais poderiam ter se tornado fontes de matéria e radiação, afetando a evolução do universo primordial. Essas descobertas ampliam nossa compreensão sobre a origem e evolução do universo, sugerindo que os buracos negros desempenham papéis multifacetados na formação de estruturas cósmicas e na dinâmica do cosmos. A investigação contínua desses fenômenos oferece insights valiosos sobre os processos fundamentais que moldaram o universo desde seus primeiros momentos. Multiverso e buracos negros supercríticos. A estrutura espacial do universo.
À medida que exploramos a relação entre buracos negros e o multiverso, é importante compreender como o conceito de multiverso e a estrutura do espaço-tempo, especialmente as regiões de inflação eterna, se interconectam com a formação de buracos negros e suas implicações cósmicas. O conceito de multiverso sugere a existência de múltiplos universos além do nosso, cada um com suas próprias leis físicas e condições iniciais. Uma das teorias que sustentam essa ideia é a inflação eterna, que propõe que o universo passou por uma expansão extremamente rápida nos primeiros momentos após o Big Bang. Durante essa inflação, diferentes regiões do espaço-tempo podem ter se expandido a taxas diferentes, levando à formação de bolhas que se tornam universos independentes, cada um com suas próprias características. Essas bolhas podem ser vistas como universos bolha dentro de um multiverso maior. A descoberta de buracos negros primordiais, formados nas condições extremas do início do universo, poderia fornecer evidências para a teoria da inflação cósmica e para a existência do multiverso. Esses buracos negros seriam remanescentes de flutuações quânticas durante a inflação, que se condensaram em regiões de alta densidade, colapsando sob sua própria gravidade. A detecção de tais buracos negros poderia confirmar que o universo passou por uma fase de inflação e que o espaço-tempo possui uma estrutura mais complexa do que é observado em nosso universo atual. Além disso, a presença de buracos negros supercríticos, com massas superiores a um valor crítico específico, poderia indicar a formação de universos bebês dentro deles. Esses universos bebês seriam regiões do espaço-tempo que se expandem eternamente, conectadas ao nosso universo por meio de buracos de minhoca. Essa conexão sugere que buracos negros não são apenas pontos de colapso, mas também podem ser portais para a criação de novos universos, ampliando a complexidade da estrutura do multiverso. Essas teorias e descobertas ampliam nossa compreensão sobre a origem e evolução do universo, sugerindo que os buracos negros desempenham papéis multifacetados na formação de estruturas cósmicas e na dinâmica do cosmos. A investigação contínua desses fenômenos oferece insights valiosos sobre os processos fundamentais que mudaram o universo desde seus primeiros momentos. E aí, o que você acha? Será que os buracos negros podem realmente ser portais para outros universos? Ou você acredita que o multiverso é uma teoria distante demais? O que isso tudo pode significar para nossa compreensão do cosmos? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!